E aí pessoal, Felipe Moura aqui, bora começar então a edição número 384 da Brasil JS Weekly em vídeo. Então a Brasil JS, a Brasil JS, como o pessoal gosta de chamar também, não tem problema. Para quem não conhece, né, é aqui uma plataforma que a gente usa para trazer conteúdo de ponta aí, conteúdo de qualidade para a galera sobre o mundo da tecnologia, trazendo muitas vezes coisas sobre notícias e novidades, sobre atualizações, etc. Quem não conhece, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, já clica no like, já clica no sininho também para receber as notificações, que tem sempre muita novidade. Se inscrevam também na nossa Weekly, que a gente manda uma newsletter por e-mail para todo mundo com muito mais links, né, que simplesmente não tem tempo de discutir aqui. Mas agora a gente vai falar sobre diversas novidades que aconteceram aí ao longo da semana no mundo da tecnologia aqui no Brasil e no resto do globo também. A gente começa a semana falando aqui então sobre bilhões, dinheiro, né? E sobre ninguém menos que o Alibaba. A gente lembra aí do Alibaba, aquela empresa gigantesca chinesa. O dono do Alibaba já tinha sido impactado um pouco ou muito, na verdade, né? Por causa das decisões do governo. Há pouco tempo atrás, quando a Ant Corp foi impedida aí de fazer IPO e entrar para o mundo das ações, eles tinham planejado aí ser uma das maiores empresas do mundo a entrar nas ações, né? Eles iam faturar bilhões já nos primeiros dias e no fim o governo acabou impedindo, né? Dando um halt aí nessa atividade deles. E agora o governo está demonstrando que está de fato de olho no Alibaba também. Então eles acabaram recebendo agora uma multa de nada mais nada menos do que 2,8 bilhões de dólares num processo antitrust, onde o governo está afirmando então que eles estão fazendo algumas práticas ilegais de monopólio. Olha só, de fato o Alibaba é muito grande, né? E o Alibaba acabou acatando a multa, aceitou a multa e disseram que eles vão cuidar para evitar esse tipo de atividade. Falando um pouco de tecnologia agora, nós temos uma novidade muito legal que é a possibilidade da entrada aí do UUID dentro da plataforma web. Muito interessante isso, a gente usa alguns módulos no Node, algumas coisas assim que são algoritmos relativamente extensos para aplicar, né, algumas normas, algumas regras e poder gerar IDs únicas, né, IDs completamente aleatórias. E agora essa API está entrando, está sendo então desenvolvida, né, no processo de revisão já da API, e ela entra dentro do objeto crypto, então seria o crypto.randomuuid, para poder gerar aí uma hash, né, uma ID única, utilizando aí o padrão RFC 4122, que é um padrão amplamente utilizado. Eles vão utilizar inclusive a versão 4 do algoritmo por padrão, que é também acho que é a mais utilizada hoje em dia, né, e é muito legal ver isso aí sendo desenvolvido e sendo trazido também para a web, porque muitas vezes acaba exigindo uma certa dependência, uma dependência de terceiros para tu poder fazer esse tipo de trabalho. E o Native Script também tem novidade. O Native Script está indo para a versão 8 agora. E nessa versão 8 eles trazem algumas novidades muito legais aqui, algumas evoluções, né? Inclusive eles trazem algumas propriedades novas de estilo, olha só. É o Box Shadow e o Text Shadow que estão entrando ali. Também tem um novo container de layout, que está entrando junto com essa versão 8 do Native Script. E eles trazem algumas curiosidades que eu achei bem legal, como por exemplo, compilações para o Webpack 5, o Webpack da versão 5, e também um suporte oficial para o Apple M1, né, o M1, que seria o novo processador da Apple aí nos novos notebooks da Apple que estão vindo, que é o Apple Silicon, que eles chamam, que na verdade é um silicone normal, um processador normal, só que produzido pela Apple diretamente, né? E aí essa versão 8 então do Native Script já traz aí uma possibilidade, um suporte, né, para tu poder compilar, para tu poder gerar uma app que rode nos dispositivos que tem aí o processador M1 da Apple. Ele tem também algumas evoluções de runtimes de iOS para Android, algumas evoluções ali. E eu não tenho trabalhado muito diretamente com Native Script, mas fica a dica aí quem quiser testar, quem quiser já atualizar para sua versão 8 e quem sabe até fazer build aí para essas novas plataformas que ele está trazendo suporte e testar então o Box Shadow e o Text Shadow. Quem acompanha lá no e-mail recebeu um link que tem muito mais informação a respeito disso também. Eu detesto ser o portador de más notícias também, mas toda semana não adianta, né? Toda semana a gente tem aqui um vazamento da semana, firme e forte, tá sempre rolando, né? E essa semana então rolou um vazamento do Clubhouse. Pessoalmente eu não simpatizo muito com o Clubhouse, tá? Não quero botar nenhum bias aqui, né? Mas eu não vou muito com a cara da app, ou na verdade da abordagem que ela tem. Mas ela acabou explodindo aí, acabou caindo nas graças de muita gente tem muita influência inclusive no mercado, né? Na tecnologia. Acabou adotando, acabou divulgando bastante o Clubhouse. E o Clubhouse surgiu agora com esse novo porém, e foi uma questão que 1,3 milhões de usuários tiveram seus dados vazados. Asterisco. Já explico o porquê. Então, na verdade, sim, esses dados foram vazados aí, foram distribuídos publicamente, todo mundo tem acesso público a esses 1,3 milhões de usuários, tá? E esse asterisco que eu botei foi porque a Clubhouse se
né, manifestou. O CEO da Clubhouse, inclusive o Paul Davidson, se manifestou num post dizendo que não, que nenhum dado privado vazou. O que ele quis dizer? Porque eles tratam a maioria dos dados dos usuários como coisas públicas, né? Então alguns dados eles comentam, isso aqui não é dado sensível, mas há quem diga que sim, isso aqui é um dado sensível, é um dado que eu não quero sair distribuindo publicamente por aí, né? Então tem algumas outras questões que tu, se eu não me engano, não tem como tu excluir a tua conta permanentemente. Então tem várias questõezinhas que eles acabaram abordando ali, fora o fato de não rodar, né, em outros dispositivos, ter certas dependências assim de plataforma, né? Mas aí surgiu mais essa questão. E o argumento deles é um argumento meio questionável, assim, que eles dizem que, na verdade, os seus dados que vazaram nunca vazaram porque eles são informação pública, eles já estão lá para qualquer um poder pegar. Então é uma daquelas coisas pra gente ficar de olho, né? Tem uma novidade muito legal aqui também relacionada à performance, que é o Web Page Test. Para quem não conhece, o Web Page Test é uma ferramenta muito boa, eu uso ela bastante, tá? Onde tu coloca lá uma URL e ela roda testes, ela faz um monte de testes de acessibilidade, de performance para ti, de usabilidade. Ela vai ver lá o First Painting, então ela faz vários testes, é muito legal ela, tá? Te dá um diagnóstico muito bom. O que eles argumentam é que eles são uma plataforma que consegue ser muito escalável, então eles fazem milhões de testes por dia lá e rodam isso tudo numa boa. E a novidade é que eles lançaram o quê? Eles lançaram agora uma API, olha só que massa. Então agora nós temos a Web Page Test API, então tu consegue importar ali as dependências dele e utilizar, né, mandando rodar um novo teste de uma determinada URL, passando a tua key, e ele vai rodar para ti e depois tu pode passar options, inclusive, dizendo o que tu quer pegar de retorno, como é que tu quer usar esse retorno, ou algumas variáveis que tu quer passar. Então muito legal, a ferramenta é paga e ela custa para 1.200 testes por mês, ela está custando aí $9,90, $9,89. Então, acaba sendo muito útil se tu tem muitos testes para fazer, e em especial na hora de repente tu começar a colocar isso aqui num CI, né? A gente tem ali Continuous Integration que tá de repente fazendo um deploy de alguma coisa, tu manda rodar isso aqui e já faz o deploy atrelado a um relatório de performance. E para aquelas pessoas que já deram um like no vídeo aqui, muito obrigado. Para quem não deu um like, não tem problema, tá aqui a tua oportunidade. Se não tá gostando, dá um dislike aí também, que não tem galho, né? A gente não guarda mágoa aqui. Deixa um comentário, inclusive, aí agregando para ver como é que a gente pode melhorar, evoluir, né? Deixem os comentários de vocês, inclusive, sobre essa nova notícia que eu vou falar aqui, que é sobre o Cypress. Eu gosto bastante do Cypress, eu acho ele muito poderoso, tem muito potencial para fazer muita coisa e eu acredito que eu nunca consegui explorar tudo o que dá para fazer com ele, tá? E é uma ferramenta muito massa. E agora ele tá indo para a versão, então, número 7, com Component Test Runner, uma novidade muito legal que eles estão trazendo, que tu consegue rodar os testes em cima de componentes que estão carregados no browser, no navegador. Então tu consegue rodar os seus testes e ir depurando ele, inclusive utilizando as ferramentas que tu mais gosta, as ferramentas que vocês estão acostumados. Então é uma novidade muito legal que está vindo nessa versão 7.0 do Cypress, que ele traz inclusive para todos os componentes que são node-based, e ele inclusive comenta que ele tem suporte para React, Vue, Webpack, Rollup e Vite. Então tem muita novidade aí, tem um link completo também para quem está inscrito no nosso e-mail, na nossa newsletter, né? E tem aqui também na descrição do vídeo logo abaixo. Eu também sou um pouquinho pop, então vamos falar um pouquinho de filmes também, mas só um pouquinho, né? Só um pouquinho pop, só o suficiente. E tem uma novidade, que uma coisa que eu queria trazer para vocês, é um artigo muito legal que está discutindo sobre o Space Jam, na verdade sobre o site do Space Jam. Tem uma curiosidade aqui, que o site antigo do Space Jam, ele está no ar até hoje. Ele tem 25 anos de idade, o site do Space Jam, e ele era inclusive utilizado como uma referência em muitos casos, em que o pessoal conseguia comentar que, olha aqui, um site que está no ar há 25 anos de idade, olha como a gente fazia antigamente, olha como é que era e tal, né? E o site, inclusive, está lá até hoje. Porém, está saindo um novo filme do Space Jam agora, né? Uma versão 2 dele. Esse novo filme tem um novo website. Ainda bem que eles colocaram, inclusive, esse website em paralelo, então os dois websites estão no ar. E aí, o Max Bock resolveu fazer um artigo e fazer um teste dele, onde ele estava justamente comparando um desses sites com o outro. Então, como nós evoluímos tecnologicamente na hora de desenvolver um site em 25 anos de intervalo, né? Então foi um experimento muito legal que ele fez aqui. E é muito curioso que o site, 25 anos atrás, ele tinha 120K, né? Ele pesava 120K todo o site, e hoje ele está pesando 4.6 megas. Então deu aquela aumentadinha. Mas ele comenta aqui, inclusive, que tem toda uma questão de evolução da tecnologia em si. Né? Antigamente nós tínhamos então os modems que eram discados, né? 56K por segundo, etc. Hoje nós temos uma internet muito mais poderosa. E aí ele parte para testar nesse formato também. Ele coloca inclusive dois vídeos comparando, né? Um de 1996, onde ele tem aqui o site rodando e carregando, simulando ali então, né, uma internet de escada que vai de 40 a 50 kbps por segundo, tá? E num dial-up, né? E aí ele mostra ali como é que tá acontecendo. Leva 4 segundos para ter o primeiro paint relevante, né, de imagens da página carregando, e a página termina de carregar em 28 segundos. E depois ele parte para testar um novo site, porém um novo site na nossa
nova realidade, né? Numa realidade de 2021 com a internet que ele faz ali, que ele comenta que ele testa na internet de 3G, né? Que é em torno de 30 vezes mais rápido que essa a internet que ele testou o site antigo. E curiosamente ele também leva 4 segundos para carregar o primeiro First Paint ali, porém depois de 4 segundos o que ele carrega é uma tela que diz loading e começando em 0 ainda, né? Então ele ainda argumenta, pô, fiquei 4 segundos esperando pra tu me mostrar que tu carregou 0% do site até agora. Uma evolução entre aspas aqui, né? E aí ele diz que o site, no fim, consegue terminar de carregar tudo e estar apresentável com 26,8 segundos. Ou seja, em 25 anos de evolução da internet, a gente ganhou aí 1 segundo, né, de performance para carregar um site sobre o mesmo filme, sobre a versão nova do filme. Então, claro que tem muitas coisas aqui, tem muitas camadas de abstração uma em cima da outra, né? Até ele comenta que nesse novo filme, o site tem um trailer enorme, mas ele não tá contando o trailer. Então, o que ele carregou foi só os embeds, né? Mas quando dá play no vídeo, daí sim ele vai carregar o vídeo, né? Ele não esperou o carregamento do vídeo para contabilizar para isso aí. É só questões do site mesmo. Então tá ali o artigo onde ele traz as conclusões dele. Vão lá e deem uma olhada também. Deixem nos comentários aqui o que vocês acharam, tanto do trailer também, né? A opinião. Esse que é um filme aí que vai bater uma certa nostalgia na galera. E também sobre o que acharam dessa comparação que ele fez lá, né? O que vocês acham? Faz sentido? Não faz sentido? A web hoje tá realmente passando por essa questão aí de estar com uma bolha, né? De pessoal querer fazer coisas gigantescas, às vezes para entregar uma página simples e tal. O que vocês acham disso aí? Falando de saúde aqui, falar um pouquinho, né, do que tem acontecido, da pandemia e Covid, etc, essa coisa toda, né? Espero que todos vocês estejam, inclusive, conseguindo aí se manterem em segurança, se manterem saudáveis dentro de casa, né? Vocês e seus parentes. E nós temos uma novidade aqui também, que é uma questão do open source agora, de uma vacina. Pois é, alguns cientistas da Stanford literalmente coletaram algumas gotas de frascos que estavam sobrando no final do dia, então que não foram vacinas que deixaram de ser aplicadas, eram realmente algumas gotinhas que estavam sobrando, e eles fizeram uma engenharia reversa, né? Eles brincam, fizemos uma engenharia reversa do que tem dentro da vacina da Moderna. E aí eles conseguiram, inclusive, mapear, porque a vacina da Moderna é usando o mRNA, aquele, né? E eles mapearam em cima disso aí e, não satisfeitos, eles abriram uma página no GitHub e colocaram um código lá. Então lá tem um link aqui da página do GitHub que tem o código, literalmente o código fonte da vacina da Moderna. E aí eles comentam que eles pediram permissão, entre aspas, eles comentaram com a Moderna que iam fazer, perguntaram sobre fazer alguma referência, né, e tal, mas a Moderna até não respondeu. E eles simplesmente foram lá e postaram também. A princípio não é para ter nenhum problema, né? Mas eles dizem que isso aqui, a ideia é viabilizar a informação e demonstrar o interesse, né, na comunicação do meio acadêmico e científico, mas que tem algumas questões de cuidado, né? A ideia não é que surjam agora laboratórios aí escondidos no porão de alguém querendo fabricar vacina. Não é assim que funciona. Eles até argumentam, é difícil de tu conseguir chegar naqueles materiais necessários, chegar nas condições necessárias para tu produzir aquilo ali. Então não dá para ter vacinas piratas por aí em seguida, mas ainda assim é um movimento, né, caminhando nessa direção de tentar abrir mais a tecnologia e algo, inclusive, que é tão importante aí, né, para que, quem sabe, alguns outros países possam começar a adotar e investir internamente na produção da sua própria vacina. E como o Felipe também é cultura, aqui na Brasil TS a gente tem a frase da semana. E essa vez a frase da semana é de Tom Francis, que é a seguinte: programar é um bom trabalho e um bom emprego, se você quiser gastar todo o seu tempo no limite absoluto da sua capacidade de entender as coisas. Às vezes a gente sempre tem aquele pepido para descascar, né? Aquela coisa que é difícil, a gente não consegue ficar entediado, né? Sempre tem um desafio novo, uma coisa nova para aprender, para cavocar e descobrir. E com isso eu me despeço de vocês, então eu agradeço a presença, agradeço pelo like, pelo comentário, divulga aí pra galera, rede social, acompanha a gente no Twitter, Instagram, a gente tá por toda parte, né? Muito obrigado aí, nos vemos uma semana seguinte, porque agora está acabando a 384 da Brasil JS Weekly em vídeo. Um abraço!